Hebreus capítulo 12, versículos 18 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém. Podem se sentar, meus irmãos? Então nós temos aqui, a partir do versículo 18, dito assim, porque não chegastes ao monte. Que monte é esse? Esse monte aqui é o Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, o monte onde foi entregue a lei de Moisés. Monte que está vinculado ao Velho Testamento, à antiga aliança, ao antigo pacto, o pacto das obras. E é dito depois no versículo 22, mas chegastes ao Monte Sião, monte este que está associado à nova aliança, ao Novo Testamento, novo pacto, o pacto da graça. E essa mesma referência a esses dois montes, ao Monte Sinai, ao Monte Sião, como representando essas duas alianças, a aliança das obras, a aliança da graça, nós também vemos isso, por exemplo, lá na carta de Paulo aos Gálatas. Então, não só na carta aos Hebreus, Paulo traz esse exemplo, essa comparação dos dois montes, mas na carta aos Gálatas também. Então, abram comigo lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 21 em diante. Aliás, versículo 22 em diante. Diz assim, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças. Uma do Monte Sinai, que é qual aliança? A aliança das obras, o Velho Testamento, que diz aqui, ora, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Por quê? Porque a maioria dos judeus não creram no Evangelho, não receberam ao Senhor Jesus Cristo como Messias e seu único e suficiente Salvador. A maioria dos judeus, tanto daquele tempo como ao longo dos séculos, a maioria dos judeus tem permanecido
resistentes ao Evangelho e têm se apegado ao Velho Testamento. E quando eu digo Velho Testamento, não é novamente, né, simplesmente os 39 livros conhecidos como Velho Testamento. Não, é aquela velha aliança, o pacto das obras, ou seja, ao meio, né, de se achegar a Deus concernente àquele pacto anterior que foi substituído pelo novo pacto, pela nova aliança. E aí diz assim, ó, o versículo 26 agora, falando da igreja. E a igreja, que entendo, irmãos, não apenas, né, o povo de Deus a partir de Atos dos Apóstolos, ali, a partir de Pentecostes. Essa Jerusalém que vai falar aqui, que é livre, é a igreja, portanto, é o povo de Deus ao longo de todos os séculos. É o verdadeiro Israel de Deus, porque, como diz lá em Romanos, nem todos os de Israel são Israel. Então, o Israel de Deus é a igreja. Isso desde o primeiro salvo até o último. E o Israel étnico é uma outra coisa. Então, existem dois tipos de Israel. Tem o Israel espiritual, o Israel de Deus, e tem o Israel étnico. Ou seja, aqueles que são descendentes da carne de Abraão, nem todos estes fazem parte da igreja. Nem todos estes fazem parte do Israel de Deus. Eu já vou voltar aqui para Gálatas, tá? Só para deixar isso novamente, né, reforçar. Eu já falei disso várias vezes, né? Eu já li esses textos várias vezes, mas sempre é bom nós estarmos relembrando, retomando. Romanos capítulo 9 diz assim, ó. E aqui, no versículo 4 de Romanos 9, está falando do Israel étnico, ou seja, o Israel da carne, tá? Entendo isso. Olha só, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne. Que Jesus também, ele nasceu como um judeu, segundo a carne. O qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. E aí diz assim, ó, 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel, e aqui entendo então do Israel étnico, são de Israel. Aqui o Israel de Deus, o Israel espiritual, que é a igreja do Senhor. Então nem todos aqueles que são israelitas segundo a carne, de fato fazem parte da aliança e são, portanto, salvos. Infelizmente, quando rejeitaram o Messias, a maioria, tipo assim, foi com a própria comparação que Paulo faz em Romanos 11, né, da oliveira. Eles foram arrancados da própria oliveira. Mas, se crerem, se converterem ao Senhor, podem novamente ser enxertados na sua oliveira, a mesma da qual foram arrancados. Então, aí vai dizer o seguinte, ó, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então vejam que aqui há uma diferença entre aqueles que são o Israel de Deus, espiritualmente, e aqueles que apenas são a descendência da carne. Que apenas tem lá no seu DNA, consegue dizer, esse aqui é descendente de Abraão. Tem uma diferença. E aqui em Gálatas, então, nós vemos esses que são descendentes de Abraão espiritualmente. E essa descendência espiritual de Abraão, nós, gentios aqui, fazemos parte. Ou Gálatas não diz que nós somos filhos de Abraão também? Sim, diz. Portanto, nós somos descendentes de Abraão, portanto, somos o Israel de Deus. Somos esse Israel espiritual. Somos, como diz aqui, ó, versículo Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. A Jerusalém que é de cima. Aquela que está associada ao monte Sião. Versículo 27, porque está escrito, alegre-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho,
porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Aqui é dito que, no 26, retomando aqui, né? Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Que Jerusalém é essa, Jerusalém de cima? É a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém. Essa é a mãe de todos nós. Está edificada sobre o Monte Sião, mas qual Monte Sião? Aquele lá, geograficamente, lá em Israel, na cidade de Jerusalém, aqui, terrena? Não. É o Monte Sião celestial, mais uma vez, eu digo. E esse mesmo Monte Sião ao qual faz referência o Salmo 87. Salmo 87 está falando aqui dessa Jerusalém que é a mãe de todos nós. Diz assim, ó, o seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e de Babilônia àqueles que me conhecem. Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá, este homem nasceu ali. Só me mantém aqui. Olha só, está falando de vários povos, de várias nações diferentes. O que dá a entender o quê? Eles nasceram, um nasceu na Etiópia, outro nasceu na Filístia, outro na Babilônia. Raabe aponta para o Egito. E aí diz o quê? Este homem nasceu ali. Ali onde? Em Sião. Nasceu ali, em Sião. Vai para o próximo. E de Sião se dirá, este e aquele homem nasceram ali. E o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. Por quê, meus irmãos? Porque esta Jerusalém celestial, edificada sobre o Monte Sião, é a mãe de todos nós. Por isso que é dito que este homem nasceu ali. Ou seja, espiritualmente, nós temos uma cidadania que está atrelada a Jerusalém celestial. Essa é a nossa verdadeira pátria, a pátria celeste. Toda vez que nós nascemos na certidão de nascimento, né? Todo aquele que nasce, não é toda vez que nasceu. Todo aquele que nasceu tem na sua certidão de nascimento a cidade ali registrada, né? Onde nasceu. Eu, por exemplo, nasci na cidade de Montenegro, né? Segundo a carne. Mas espiritualmente, por mais que quando me foi pregado o evangelho, eu estava lá morando na cidade de Nova Prata, mas quando eu nasci de novo, eu não nasci de novo simplesmente lá na cidade de Nova Prata. Então eu não sou assim um cidadão agora de Nova Prata, porque eu nasci de novo lá em Nova Prata. Não. Quando eu nasci de novo, a minha cidadania está vinculada a Jerusalém celestial. Assim como a de cada irmão que nasceu de novo. Não importa o lugar onde estava. A nossa cidadania está atrelada a Jerusalém que é do alto. A Jerusalém que é de cima. Voltando lá para Hebreus agora. Hebreus capítulo 12, versículo 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. São várias palavras que estão sendo descritas aqui, que elas vão se somando, que é para perceber um ambiente. Que ambiente é esse que está sendo descrito, irmãos? O ambiente de quando o povo de Israel, que tinha sido tirado do Egito, chegou diante do Monte Sinai, e o contexto onde então Deus dá a lei ao povo. E aqui então é importante nós tentarmos imaginar esse contexto. Vejam, não chegastes ao monte palpável. Porque o outro monte ao qual nós chegamos, nós conseguimos apalpar nesse momento? A gente consegue escalar ele assim, agora, assim, vou dar uma subidinha lá no Monte Sião, lá. Não. É espiritual. Espiritualmente nós chegamos a este monte. Não fisicamente. Ele não é palpável. Mas o Monte Sinai é palpável. Se alguém quiser ir lá para o Egito, lá e visitar onde é o Monte Sinai, escalar o Monte Sinai lá, consegue, é um monte palpável. Mas não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, porque Deus ele se manifestou no cume daquele monte, do Monte Sinai, e se manifestou como fogo. Por isso aquele monte, né, ele não era um vulcão, tá?
Não confunda, o Monte Sinai não é um vulcão, mas a presença de Deus, a glória de Deus manifesta no topo daquele monte, quando a lei foi entregue, era uma manifestação gloriosa, tremenda, né, como um fogo consumidor. Depois nós vamos ler algumas referências, né, sobre fogo consumidor. Monte palpável, aceso em fogo. Só que por mais que tinha fogo ali, na volta havia escuridão. Imagina um monte, uma escuridão, trevas. Ele repete 2 vezes na escuridão, para deixar bem claro, né, que era tenebroso assim aquela visão. Ela era gloriosa, mas ela era imponente, era amedrontadora. A tempestade. Alguma vez algum dos irmãos já ficou assim amedrontado por causa de alguma tempestade? O céu começa assim a ficar escuro, assim a ponto de matar. Praticamente meio-dia, 2 horas da tarde, assim, quando ele escurece assim de uma maneira que até as luzes dos postes acendem, né? E aí vem aquela tempestade assim. Imagina algo nesse padrão ou até mais imponente que isso. A tempestade. Ao sonido da trombeta, somando-se a tudo isso, né, a glória de Deus manifesta lá como fogo, escuridão, tempestade, ainda um sonido de trombeta, né, transmitindo toda essa solenidade, né, de quando Deus iria falar, né, com o povo. E por fim, então, Deus fala. Deus fala. Todo aquele povo ouve a voz audível de Deus. Ouvem a voz gloriosa, tremenda. Muito mais imponente que qualquer trovão. Tanto é que diz assim: e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Pensa, quantos de nós, né, já não tiveram o desejo de ouvir a voz audível de Deus? Sabe, eu já tive, né, e tenho. E se não agora, eu sei que pelo menos no dia da vinda do Senhor Jesus, nós vamos ouvir a voz do Senhor. Né, audivelmente, assim, e para todo sempre nós ouviremos a voz do nosso Deus. Só que, neste contexto, meus irmãos, no contexto da entrega da lei, nesse contexto imponente, majestoso, tremendo e amedrontador, porque entendam que aqui não era manifestação da nova aliança, era manifestação da velha aliança, do Velho Testamento. Um ministério que ele é chamado o ministério da morte, porque ele mostra, ele traz à tona o pecado do homem, os nossos pecados. E o quanto nós merecemos a condenação. O quanto nós merecemos, sabe, a morte eterna. Tanto é que eles ouvindo a voz de Deus, algo tão glorioso, tão tremendo, qual foi a reação do povo? Foi a de, como diz aqui, ó, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Por quê? Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até, olha só, tanto é que Deus fala, se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. Ninguém podia se aproximar. O monte não era para todo mundo subir lá no topo do monte, lá para ter um encontro com o Senhor lá e tal. Não era esse o objetivo. O povo era para ficar de longe. Toda a borda do monte foi demarcada. E ninguém podia transpassar. Se alguém ousasse tocar, se aproximar, o povo, né, de longe era para juntar as pedrinhas, apedrejar aquele que estivesse ousando, né, se aproximar do monte. Ou, se não desse para alcançar com pedra, era para pegar a flecha e atravessar com dardo, com flecha. Ninguém era para ousar subir ao monte. Então, de tão solene, tão tremendo e amedrontador que era a visão. E tanto é que, olha o que diz aqui, o versículo 21, e tão terrível era a visão, olha a expressão, tão terrível.
Tão terrível era a visão, que Moisés disse, o próprio Moisés, aquele que ficou 40 dias lá no topo do monte. Mas quando Deus se manifesta e fala toda aquela glória, né, algo tão tremendo, porque o que Moisés tinha visto antes? A sarça. E mesmo assim ele temeu, né? E quando ele se aproxima assim, né, o Senhor tira a sandália dos teus pés, né, que o solo onde tu estás é terra santa. Moisés é todo, né, reverente e tal. Mas imagina, se uma sarça ardente já despertou o temor no coração de Moisés, quando ele vê, né, a glória do Senhor lhe manifesta na sarça pela primeira vez, imagina agora que não era simplesmente uma sarça, meus irmãos, era todo aquele monte, o topo daquele monte ardendo em fogo. E todo esse... O próprio Moisés, ele fala, isso que está registrado lá em Êxodo, quando nós lemos, não está registrado em Êxodo. Mas o Senhor registrou aqui. Aqui o Senhor registrou. O que é registrado lá em Êxodo? Vamos abrir lá o texto. Depois a gente volta aqui para Hebreus. Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. E versículo 10 em diante. Diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Vejam, não era subir o monte, tá? Era subir ao monte, ou seja, eles iriam então se aproximar e ficar na volta, mas eles não iriam subir o monte. Tá? Só para ficar bem claro aqui. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E quando estremece, meus irmãos, todo o povo que estava no arraial, Moisés estava no arraial? Estava. E ele estremece também. Porque afinal, ele não diz lá? Não está registrado lá em Hebreus? Que Moisés fala, que ele tremeu também. Estremeceu todo o povo, e Moisés fazia parte do povo. E ele diz assim, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta crescia cada vez mais. Pensa, já tinha sonido de trombeta. E agora esse sonido crescia cada vez mais. Aí diz assim, Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Vê, aqui não é dito o que é que Moisés falava. Só diz que Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Mas certamente uma das coisas que Moisés falou, quem sabe a primeira, tenha sido aquela frase lá que está registrada em Hebreus. Onde é dito ali, Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Né? Lógico que ele não disse só isso, porque afinal Moisés falava e Deus lhe respondia. Então, o que dá a entender, né, várias falas, né, e não uma única fala. Continuando. E descendo o Senhor, o 20, tá? Descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se hão de santificar para que o Senhor não se lance sobre eles.
Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica-o. Tu vê, o povo já tinha sido instruído que não era para subir. E o Moisés estava confiando, né? Não, eles já estão advertidos, tudo, então ninguém vai ousar, né, subir. O que Deus disse para Moisés? Vai lá e avisa o povo. O que era isso? Era para ele repetir a instrução. E aí Moisés argumenta com o Senhor, né? Não, mas o povo já está informado disso, né? Já sabem. Quem é que conhece os corações, meus irmãos? Moisés não conhecia o coração daquele povo. Ou pelo menos não da forma como o Senhor conhece. O Senhor, de fato, é aquele que esquadrinha as mentes e os corações. O que o Senhor diz então? 24. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Provavelmente Deus conhece, Deus sabe dos corações dos homens. Muita gente não morreu naquele dia porque Moisés acatou ali, desceu e fez aquilo que Deus mandou ele fazer, repetir a ordem. Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos precisar novamente ouvir as mesmas coisas. Infelizmente, a nossa natureza é tão ruim que não basta, muitas vezes, nós ouvirmos uma única vez. Várias vezes nós precisamos ouvir de novo, e de novo, e de novo, para às vezes só então, né, nós realmente nos darmos por conta, percebermos a gravidade das nossas ações, nos arrependermos dos nossos pecados, não seguirmos por um caminho de perdição, caminho de morte. E aí, o que acontece? Deus então fala. No capítulo 20 de Êxodo, é Deus falando, audivelmente para todo o povo. Os 10 mandamentos aqui. Eu não vou ler aqui, né, os 10 mandamentos agora, mas aqui são os 10 mandamentos. As tábuas da aliança, como também, né, foram... Porque esses 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra, que eram chamadas tábuas da aliança, do testamento. Mas quando Deus fala, né, os 10 mandamentos, termina ali no versículo 17. Começa ali no 1, né, no 2, e vai até o 17. Quando chega no versículo 18, Êxodo 20, versículo 18, olha o que diz. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. O povo não quis mais ouvir. Eles ouviram os 10 mandamentos e eles pediram: fala tu conosco. Se nós continuarmos ouvindo a voz do Senhor, nós vamos todo mundo perecer. Veja um temor, né, que despertou a voz do Senhor no coração daquele povo. E aí Moisés fala com eles, né? Disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Só que, né, e o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. E depois, na sequência, é isso, né? Moisés passa a ser o mediador da lei. No primeiro momento não teve ali um mediador, Deus falou diretamente, mas depois, né, tinha um mediador. Moisés entregou, né, toda a lei ao povo, não mais Deus falando diretamente ao povo. Então Moisés foi esse mediador, aquele que passou a falar da terra. Nós vamos ver essa expressão, né, mais adiante ali em Hebreus. Tá? Hebreus 12 agora, versículo 22. Então veja, nós vimos tudo isso, né, sobre o Monte Sião, esse monte, aliás, perdão, até agora, né, nós vimos sobre o Monte Sinai, que está atrelado ao Velho Testamento, ao Pacto das Obras.
que é o monte ao qual nós não chegamos. Mas agora vai falar sobre aquele ao qual nós chegamos. Eu espero que todos aqui tenham chegado. E se alguém não chegou ainda, clama a Deus para que chegue. Para que chegue a este monte. Amém. Quem são aqueles que já chegaram a esse monte? Os que já se converteram ao Senhor, aqueles que nasceram de novo. Todos aqueles que foram regenerados chegaram a este monte. Ao monte Sião. 22, mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então essa Jerusalém celestial é a cidade do Deus vivo. Aí diz assim, aos muitos milhares de anjos. Porque essa cidade do Deus vivo, ela está localizada onde? Aqui na terra? Não, nos céus. Vai chegar o dia onde essa cidade se localizará sim aqui na terra. Nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 21, 22, onde nós vemos que a nova Jerusalém, ela desce do céu e ela vai repousar sobre a terra. Por isso que fala de novos céus e nova terra, porque essa será a nossa habitação eterna. A nossa habitação eterna será na nova Jerusalém, que será os céus, mas que também será a terra, porque se unirão, o céu se unirá à terra, a nova Jerusalém descerá sobre a nova terra. E aí céus e terra serão um único e o mesmo lugar. Por isso que estaremos eternamente nos céus, mas também eternamente na terra, porque será um único lugar. Assim como Cristo é Deus que se manifestou em carne, portanto se uniu à natureza humana para nunca mais se separar da natureza humana, assim também os céus se unirão à terra, para nunca mais se separar. Aí diz assim, chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Vejam, meus irmãos, é dito que nós chegamos. Mas, peraí, mas nós estamos aqui na terra ainda. Então como é que nós chegamos? Lá em Efésios, capítulo 2, vai nos dizer como é que nós chegamos. É em Cristo que nós chegamos. Efésios, capítulo 2, versículo 4 em diante, diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quais lugares celestiais é este, meus irmãos? Qual é esse lugar celestial onde Cristo está? Ele está assentado à destra do Pai, nos céus. Portanto, é neste lugar que nós estamos com Cristo assentados. Portanto, nós já chegamos. Espiritualmente, nós já chegamos. Por isso que quando fala aqui, é no presente. Mas chegastes ao monte Sião. Não é chegaremos. Não é assim, mas chegaremos no futuro. Não, chegastes. Nós já chegamos. Espiritualmente, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Portanto, chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Meus irmãos, os 24 anciãos, quando nós lemos lá em Apocalipse 4, Apocalipse 5, e dentre outros textos, né, lá de Apocalipse, que vão mencionar os 24 anciãos. Os 24 anciãos, eles estão representando quem? Estão representando nós, assentados com Cristo, nas regiões celestiais. Tanto é que quando eles cantam o quê? Vamos ler lá em Apocalipse, né, qual é o cântico que eles entoam ao Senhor. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 em diante. Diz assim, ó, Apocalipse 5, versículo 8 em diante: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro
cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste. Vejam, os 24 anciãos estão dizendo que eles foram comprados pelo sangue de Jesus. Com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Então eles representam todos os povos, tribos, línguas e nações que foram compradas pelo sangue de Jesus. Portanto, eles representam quem? Toda a igreja do Senhor, que está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Cantava um novo cântico: digno és de tomar o livro, abrir os seus selos, porque foste morto, com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Vejam aqui agora, nós chegamos, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas nós também chegamos nesse ambiente espiritual, onde também há muitos milhares de anjos, como diz lá em Hebreus. Né? Aos muitos milhares de anjos. Olha que tremenda essa descrição, meus irmãos, aqui em Apocalipse 5:11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E eu via toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória e poder para todos sempre. Glória a Deus. Então é a este contexto espiritual, meus irmãos, a este contexto celestial que nós chegamos. Em Cristo nós estamos com Ele, assentados nas regiões celestiais. Já chegamos ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Vejam essa universal assembleia. A Assembleia Universal. Existe uma igreja, que ela é a igreja universal. Ela está localizada em qual cidade? Ela está localizada numa cidade também. Ela está localizada na Nova Jerusalém. A igreja universal, meus irmãos, a igreja, plena, ela está localizada numa cidade. Jerusalém, a Nova Jerusalém, a Jerusalém que é do alto. Essa é a cidade onde está localizada toda a igreja do Senhor. A igreja universal do Senhor. Está localizada nesta cidade. Então é muito fácil identificar, a igreja de forma espiritual, porque espiritualmente ela está na Nova Jerusalém. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Olha só, meus irmãos, a igreja aqui é chamada de Igreja dos Primogênitos. Por que ela é chamada de Igreja dos Primogênitos? Por vários aspectos. Primeiro, porque Jesus, Ele é o primogênito. E nós estamos nele. Nós estamos nele. E é dito em Romanos, capítulo 8, diz assim, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vejam, nós somos co-herdeiros de Cristo. Isso tudo por quê? Porque estamos nele. Então, uma vez que nós estamos no primogênito, nós somos a igreja dos primogênitos, por causa, primeiramente, da nossa identificação com Cristo. Segundo, meus irmãos, a bênção da aliança. Ela estava vinculada à primogenitura. Vejam como nós acabamos de ver ali, quem é que vendeu o seu direito de primogenitura? O Esaú.
E o Jacó adquiriu esse direito de primogenitura. E foi abençoado por Isaac. Essa bênção era qual bênção? Era a bênção da aliança. Nós temos a bênção da aliança sobre nós, porque a mesma bênção que estava sobre Abraão é a bênção com a qual nós somos abençoados. Isso é o que está escrito lá em Gálatas. Portanto, nós temos essa mesma bênção da primogenitura que Esaú vendeu, profanou, rejeitando, vendendo, negociando, e que nós somos chamados a não profanar, a não abrir mão dessa bênção. Então nós temos essa bênção da primogenitura sobre nós. E devemos então guardá-la, não vendê-la, não trocá-la, não se desfazer jamais dessa bênção. Esaú trocou, vendeu o seu direito de primogenitura. Depois tentou recuperar e não conseguiu. Nós somos chamados a jamais trocar o nosso direito de primogenitura. Um outro aspecto também. Lá no Egito, na última praga, quando todos os primogênitos do Egito morrem, por que os primogênitos dos israelitas não morreram? Porque o sangue do cordeiro tinha sido aspergido sobre as portas, as vergas das portas. Então Deus livrou os primogênitos do povo de Israel e guardou, livrou os primogênitos de Israel, matou os primogênitos dos egípcios e livrou da morte os primogênitos dos israelitas. Portanto, apontava, é como se a libertação fosse de maneira especial para os primogênitos, no que estava relacionado à Páscoa. Como Jesus Cristo, ele é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós, e nós somos livres da morte, então, nessa mesma tipologia, é como se nós fôssemos os primogênitos que foram, por meio do sacrifício de Cristo, do sacrifício pascal de Cristo, livres da morte. Portanto, a igreja dos primogênitos, cujo cordeiro da Páscoa, Jesus, foi sacrificado por nós. Aqui nós já vimos pelo menos 3 aspectos desse aspecto de porquê igreja dos primogênitos. Mas agora eu também quero trazer um último aspecto para nós concluirmos. Olha que interessante a forma como Deus fala a respeito de Israel. Quando Deus manda Moisés para falar com Faraó, olha a forma como Deus se refere a Israel. Êxodo capítulo 4, versículo 22 em diante. Diz assim, então dirás a Faraó. Veja que aqui são apenas as instruções de Deus para Moisés. Dirás, está no futuro, ou seja, não era o momento onde Moisés já estava na frente do Faraó. Era aquilo que Deus estava instruindo Moisés a fazer. Versículo 22, Êxodo 4, versículo 22. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Nós somos o Israel de Deus ou não somos? Somos, então somos Israel. O Israel de Deus, o filho de Deus. Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Vê? Então todo Israel aqui é chamado de o filho primogênito de Deus. Então nós, que somos o Israel de Deus, somos o primogênito de Deus. Portanto, a igreja dos primogênitos. Então nós temos aqui pelo menos 4 referências bíblicas que nos explicam, tanto tipologicamente como de várias formas, por que somos a igreja dos primogênitos. Que estão inscritos nos céus. Jesus, quando envia os discípulos, e aqui eu digo não os 12, mas os 70, e eles são enviados para pregar o evangelho, para expulsar demônios, para curar enfermos, aí eles voltam alegres, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E aí Jesus diz assim, alegrai-vos, antes, não que não é motivo de alegria, nós
termos o poder, a autoridade, né, em nome de Jesus, de expulsarmos demônios. É uma bênção, né, termos esse poder, essa autoridade no nome do Senhor. Mas a nossa alegria antes desses atos de poder que o Senhor permite serem operados por meio de nós, devemos nos alegrar primeiro porque os nossos nomes estão arrolados nos céus, estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esse é o motivo de muito maior alegria. Que estão inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos. Vejam, meus irmãos, nós nos achegamos a Deus. E aqui ele é referido como o juiz de todos. Mas para nós que somos os filhos de Deus, nós precisamos ter medo? Nós precisamos ter medo da condenação? O filho de Deus precisa ter medo da condenação? O filho não precisa ter medo. O bastardo precisa ter medo. O bastardo tem que ter medo. Aquele que não é filho precisa ter medo. Mas agora, o filho de Deus não precisa ter medo. O que nós precisamos fazer, meus irmãos? Nós precisamos nos certificar de que somos filhos. Precisamos nos examinar. Será que eu realmente sou um filho de Deus? Eu já nasci de novo, fui regenerado e sou um filho de Deus? Porque se nós não formos filhos, ai daquele que não for um filho de Deus e se apresentar diante do juiz de todos. O nosso Deus, o nosso Pai é o juiz de todos. Se nós nos achegarmos a Ele, Ele sendo o nosso Pai, glória a Deus, estaremos salvos, seremos absolvidos do seu juízo. Mas agora aquele que não for filho, aquele que for bastardo, aquele que não se converteu verdadeiramente, como vai se apresentar diante desse santo, desse justo juiz? Aí diz assim, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Porque uma vez que essa atmosfera, esse ambiente que está sendo apresentado aqui é um ambiente celestial, está falando aqui dos céus, meus irmãos. Então, é descrito, falou aqui de Deus, falou aqui, né, da cidade, falou dos anjos, mas quem mais está nos céus também? Os espíritos dos justos aperfeiçoados. Ou seja, todos aqueles que morreram em Cristo estão nos céus. Aí vem aqueles, né, que acham, tipo, os adventistas, testemunhos de Jeová, dentre outros, né, que acham que quando morrem, né, tipo, a alma meio que se desintegra, assim, e aí só vai voltar a existir lá na ressurreição. Pois é, mas nós chegamos, aqui é dito que nós chegamos num contexto celestial onde estão lá os espíritos dos justos aperfeiçoados. Eu fico com a Escritura, meus irmãos. Se eles quiserem ficar lá com Ellen White e outras heresias, se percam lá naquelas heresias. Que Deus abra os olhos deles, mas se eles continuarem, né, infelizmente, os adventistas creem em muitas heresias. Os testemunhos de Jeová creem em muitas heresias de perdição. E uma das heresias das quais eles creem é essa, de que a alma, né, o espírito, quando morre, tipo, se desfaria, né, não estaria no estado de bem-aventurança nos céus. Isso o espírito de quem? Dos justos. Não é que todo espírito vai para o céu, não. O espírito dos ímpios não é aperfeiçoado. É um espírito que estava corrompido pelo pecado e continuará corrompido pelo pecado por toda a eternidade. Os ímpios continuarão corrompidos. Os ímpios continuarão sendo pecadores por toda a eternidade. Estarão condenados ao inferno por toda a eternidade. Mas agora, os justos, quando nós aqui, meus irmãos,
todos aqui dentre nós que já se converteram verdadeiramente ao Senhor, nós fomos justificados. E nós estamos sendo aperfeiçoados. O Senhor está completando, o Senhor está aperfeiçoando a sua obra em nós. Nós estamos sendo santificados. Mas agora, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, nós já estamos plenamente aperfeiçoados? Hoje? Agora? Ainda não. Tanto é que 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, olha o que nos é dito aqui. 2 Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, da carne e do espírito. Sabe aquele pessoal que diz assim, o espírito já está pronto. Dando a entender, né, que o nosso espírito já estaria plenamente aperfeiçoado, não precisaria, né, que é só, vamos dizer assim, a alma, né, que precisaria ser aperfeiçoada, né? Não. Corpo, alma e espírito precisamos ser aperfeiçoados, é o nosso ser por inteiro. Nós somos salvos por inteiro, tá, meus irmãos? Nós não somos salvos em parte. Não é assim, porque eu tinha lá as heresias da visão, né, que tinha vindo da videira lá de Goiânia, que eles diziam assim, que primeiro, quando nós nos convertemos ao Senhor, daí era salvo o nosso espírito. Aí a nossa alma estava sendo salva, né, e lá daí na vinda do Senhor Jesus, daí o nosso corpo seria salvo, né? Então, tipo assim, ia sendo salvo em parcelas, né? Primeiro o espírito, depois daí a alma, aí depois o corpo. Daí eu fico pensando, e se acontece um problema nesse meio do caminho, né? Daí como é que faz, né? Daí tá lá o espírito salvo, mas o corpo não deu para salvar, e aí, né? Então, ou tu é salvo por inteiro, outro não é salvo. Não tem meio salvo, um terço salvo. Né? Se é só o espírito tá salvo, é um terço salvo, né? Tô um terço salvo, né? Não faz sentido esse negócio. Então, né, a santificação, meus irmãos, não é só do corpo, não é só da alma, é do espírito também. Purifiquemos de toda imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, o nosso espírito já está plenamente aperfeiçoado em santificação? Ainda não. Nós precisamos batalhar por isso, nos esforçar diligentemente para isso. Para sermos purificados de toda imundícia da carne e do espírito. E aperfeiçoarmos a santificação no temor de Deus. Então nós estamos sendo, sim, aperfeiçoados. Em corpo, alma e espírito. Mas, aí, o que acontece se nós morrermos? Se nós morrermos, meus irmãos, o nosso espírito vai para onde? Vai para Deus. Vai para o céu, meus irmãos. Se nós fomos salvos, se nós fomos justificados em Jesus, a nossa alma, o nosso espírito vão para o céu. E aí, como é que chegaria a nossa alma diante de Deus lá? Impura, ainda dominada pelo pecado, de certa forma, né, ainda com certas coisas precisando ali haver um arrependimento, precisando ainda de um aperfeiçoamento e santificação, a gente vai estar sendo aperfeiçoado ainda depois de morto? É óbvio que não, meus irmãos. No momento que nós morremos, se nós estamos justificados em Cristo, nós imediatamente, quando morremos, o nosso espírito é aperfeiçoado. E entramos na presença de Deus, nos céus. Por isso que os espíritos dos justos que estão nos céus são chamados, aqui em Hebreus, de espíritos dos justos aperfeiçoados. Porque eles não poderiam estar lá, diante do trono de Deus, ou como nós vemos lá em Apocalipse, né? Lá quando é aberto o quinto selo, as almas debaixo, né, do altar, né, falando, né, com o Senhor e tal. Como é que estão aquelas almas lá? Será que elas estão ainda com uma natureza pecaminosa? É óbvio que não. Estão aperfeiçoadas. Então, quando alguém morre, e morre salvo, morre em Cristo, morre e imediatamente a sua alma, o seu espírito são aperfeiçoados e adentram a presença de Deus nos céus. Ponto. E essa verdade, ela claramente nos é apresentada aqui em Hebreus. Esta aqui é a igreja daqueles que já morreram e estão nos céus. E nós somos aqui a igreja aqui na terra.
Ambos fazem parte da igreja. Ambos, tanto os espíritos dos justos aperfeiçoados, como nós que ainda estamos vivos, temos um único cabeça, Jesus Cristo. Somos um único povo de Deus. Aí diz assim, há Jesus, o mediador de uma nova aliança. Moisés foi o mediador da velha aliança. Jesus é o mediador da nova aliança. Uma melhor aliança. Aí diz assim, e é o sangue da aspersão. O sangue de Jesus é o sangue da aspersão. É o sangue, como diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vejam, meus irmãos, quando nós somos salvos, o sangue de Cristo é aspergido sobre nós. E, portanto, somos purificados de todo pecado. O sangue de Cristo nos lava, nos purifica de todo pecado. Por isso que o sangue dele é chamado de o sangue da aspersão. Porque quando passamos a fazer parte da nova aliança, assim como lá, quando a velha aliança foi estabelecida, ou pelo menos, foi plenamente revelada no Sinai, vejam que tanto o livro como o povo foram aspergidos, por água e sangue. Mas agora, na nova aliança, daí nós não seríamos aspergidos, somos também aspergidos pelo sangue de Jesus. O sangue da nova aliança. Ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Abel clamava contra o seu irmão, pedindo por justiça, pedindo por vingança. Mas o sangue de Jesus satisfez toda a justiça de Deus. E o sangue de Jesus clama a nosso respeito, intercede a nosso respeito, a nosso favor, por perdão. Por isso que ele fala melhor do que de Abel. Porque imagina se o sangue de Jesus, meus irmãos, o sangue precioso de Cristo, imagina se esse sangue clamasse por vingança contra nós. Ai de nós. Misericórdia. Misericórdia. Mas glória a Deus que o sangue de Cristo não tem o mesmo clamor do sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por vingança, mas o sangue de Cristo clama por perdão, por misericórdia por nós, a nós. Precioso sangue de Cristo. O sangue da aspersão que fala melhor do que de Abel. E aí então o que é nos dito? Vede que não rejeiteis ao que fala. Quem é esse que fala? É Jesus. É o seu sangue. O sangue de Cristo não fala melhor do que de Abel? Então o sangue dele fala, ele mesmo fala. Olha como é que inicia o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. A nós, falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho. O que diz aqui? Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque diz assim, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Quem é aquele que é dos céus? Jesus. Ele é aquele que é dos céus. Ele é aquele que veio dos céus. Jesus mesmo disse, nunca ninguém subiu ao céu. Algumas semanas atrás, o pastor Luiz estava expondo aqui no Evangelho de João, capítulo 3, a conversa com Nicodemos. Olha o que Jesus fala ali. No capítulo 3, versículo 13 em diante. Aliás, o versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí, um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, nós vemos o João Batista testemunhando a respeito de Jesus. No versículo 32, diz assim, versículo 31. E aquele que vem de cima, e ele está falando de quem aqui? De quem João o Batista está falando? De Jesus Cristo. Aquele que vem de cima é sobre todos.
Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aqui João Batista está falando tanto dele mesmo como de todos os profetas que vieram antes. Inclusive o Moisés. Eles eram da terra e falavam da terra. Por mais que eles tinham uma revelação celestial para falar. Mas eles eram da terra. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Agora, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Então, que todos nós, meus irmãos, aceitemos o testemunho de Jesus. O testemunho que Deus dá a respeito de Cristo. Olha só que tremenda essa passagem de 1 João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 6 em diante. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Que a Palavra é Jesus Cristo, é o Filho. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Palavra tremenda, né? Apontando para a Trindade. Versículo 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Olha que tremendo. O sangue dá testemunho a respeito de Jesus também. O Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Voltando agora lá para Hebreus. Vede que não rejeiteis ao que fala. Então, meus irmãos, que todos nós tenhamos um cuidado de jamais rejeitarmos a palavra do Senhor. Que jamais venhamos a rejeitar o Evangelho. Jamais rejeitemos a voz de Cristo. Jamais rejeitemos a palavra de Deus. Nenhum versículo da Escritura venhamos a rejeitar. Jamais. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram que na terra os advertia, muito menos nós se nos desviarmos daquele que é dos céus. Olha, relembrando, né, o que diz lá no Hebreus 10. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso nós não podemos rejeitar a palavra de Cristo. Não podemos rejeitar o Evangelho, meus irmãos. Jesus disse que o juízo será mais brando para os de Sodoma e Gomorra do que para aqueles que rejeitam o Evangelho de Cristo. Então nós não podemos rejeitar. Vede, não rejeiteis ao que fala. Aí diz assim, 26. A voz do qual moveu então a terra. Porque vejam, lá no Sinai, a voz de Deus moveu a terra. Tremeu, todos eles tremeram. O próprio Moisés, né, diz ali: estou todo assombrado e tremendo. Então tremeu tudo. A voz do Senhor abalou, né, todas as coisas. Abalou a terra e abalou o coração dos homens. Todos ficaram abalados pela voz do Senhor. A voz do qual moveu, né? E aqui podemos entender, né, esse moveu como também abalou, né? Então, a terra. Mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Ou seja, ainda uma vez, podemos dizer assim, abalarei, não só a terra, senão também o céu. Onde está essa palavra? Ageu, capítulo 2, versículo 6. Coloca para nós aqui. Ageu 2, versículo 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca.
Voltando lá. Então, ainda uma vez, comoverei, né? Farei tremer, abalarei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Então, Deus vai abalar todas as coisas. Deus vai mover todas as coisas, vai mudar todas as coisas. Deus vai fazer novas todas as coisas. E aí diz no versículo 28, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Vejam, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, o reino já nos foi prometido, já nos foi dado, já nos foi preparado. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado. O reino de Deus é um reino eterno, é um reino que não pode ser abalado. Muita coisa vai ser abalada, os reinos deste mundo serão abalados. Deus vai fazer tremer essa terra. A última coisa que acontece antes da vinda do Senhor é um terremoto, literalmente. Um terremoto tal como nunca houve. Isso nós vemos em Apocalipse repetidas vezes. Haverá um tremor de terra tal como nunca houve antes sobre a terra. Esse vai ser o último evento, é o evento que vai acontecer na abertura do 6º selo, ao toque da 7ª trombeta e ao derramar da 7ª taça. Que os três são o mesmo evento. Tá? O 6º selo, a 7ª trombeta, a 7ª taça, são todas as descrições do mesmo e único evento que acontece na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor vai fazer tremer a terra, o Senhor vai fazer tremer as nações, os reinos deste mundo. Mas o reino dele, inabalável, será estabelecido sobre este mundo. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Vamos abrir lá em Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Versículo 13. E 14, olha só, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino tal, que não será destruído. De quem está falando aqui, meus irmãos? Do nosso Senhor Jesus Cristo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que virá vitorioso, governar sobre essa terra. Mas olha que tremendo, porque agora vai falar a respeito de nós. Não é dito ali em Hebreus, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, falando de nós. Olha o que diz aqui em Daniel 7, versículo 18. Diz assim, ó, mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Os santos do Altíssimo. Como é que nós estamos sendo descritos aqui? Como santos. 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 Sem santidade, alguém vai ver o Senhor? Quem é que vai herdar o reino? Os santos. Santos do Altíssimo. Mais adiante aqui na carta, no livro de Daniel, versículo 25 em diante, está falando ali do período da grande tribulação, o anticristo. O que o anticristo vai fazer? E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Ou seja, aqui está falando dos 3 anos e meio da grande tribulação, onde nós, os santos, seremos entregues nas mãos do anticristo.
no período da grande tribulação. Só que olha o que vem na sequência. Mas o juízo será estabelecido. E eles quem? Os santos, nós. E eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Porque vejam que juntamente com Cristo, quando ele volta, quem é que o está acompanhando? Os exércitos que há nos céus. Ou seja, nós estaremos acompanhando o Senhor. Por isso quando diz assim, tirarão, né, é algo que, primeiramente, quem é que faz isso? O Senhor Jesus. Mas nós estaremos juntamente com Ele, executando as suas ordens, batalhando juntamente com Ele. E, posteriormente, governando, reinando sobre este mundo juntamente com Ele. Hebreus 12, 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Lembra que já foi dito, antes tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Portanto, o que nós devemos fazer? Reter a graça. Retenhamos a graça. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Vejam como é que nós podemos servir a Deus, meus irmãos. Não é por um mero esforço nosso. Não é porque há uma qualidade muito boa e inerente a nós. Não, qualquer coisa boa que nós possamos fazer para Deus é por causa da sua graça em nós. Paulo, ele falou o seguinte, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Olha só. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Todo o seu trabalho, todo o seu esforço, Paulo atribui ao quê? A graça de Deus. Portanto, meus irmãos, toda vez que nós fizermos qualquer coisa boa, jamais vamos abater no peito, dizer assim, pá, olha só, se congratulando consigo mesmo. Não, toda vez que fizermos algo de bom, que nós venhamos a dar glória a Deus. E atribuir tudo o que fizemos de bom à graça do nosso Deus. Retenhamos a graça, meus irmãos, retenhamos a graça, pela qual, por esta graça que nós venhamos a reter, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Nós só podemos servir a Deus de maneira agradável por meio da sua graça. Ou seja, por meio da capacitação que Deus nos dá. Nós não somos bons, mas nós podemos fazer o bem, se o Senhor nos capacitar por meio da sua graça. Então que sejamos completamente dependentes da graça do Senhor. Não dependentes das nossas obras, mas que pela graça possamos fazer muitas boas obras. Que pela graça do Senhor possamos servi-lo com reverência e piedade. Sabe que, pense nisso, meus irmãos, que as pessoas possam olhar para nós e perceber em nossas vidas reverência diante de Deus. Há tantas pessoas, sabe, que tratam as coisas de Deus com leviandade, sabe, de maneira frívola, sabe, como se fosse qualquer outra coisa, como, sabe, nivelam tudo por baixo, como se as coisas do Senhor tivessem o mesmo peso, de qualquer outra coisa que a gente faz aí. Não, meus irmãos. Que venhamos a servir ao Senhor com reverência. Que venhamos a priorizar as coisas do Senhor. Priorizar o seu reino. Jesus já disse, buscai o reino de Deus em primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas serão acrescentadas. Que essa seja a marca da nossa vida. Um serviço a Deus agradável, com reverência e piedade. E tudo isso capacitados pela graça do Senhor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então vejam que
por mais que nós somos justificados, nós somos amados por Deus, em Cristo nós fomos feitos agradáveis a Deus, mas nós precisamos, mesmo assim, temer. Não é à toa que está escrito aqui, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós precisamos servi-lo com reverência, porque ele é um fogo consumidor. Precisamos servi-lo com piedade, porque ele é um fogo consumidor. Que busquemos ser agradáveis a ele, pois ele é um fogo consumidor. Aleluia. Por mais que nós estamos na nova aliança, Deus ele se manifestou como lá no Sinai? Como um fogo consumidor. Lá em Êxodo 24:17, ele diz assim, ó, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Essa era a aparência. Então vejam que o texto aqui em Hebreus não diz assim, ó, o Senhor foi lá no Sinai um fogo consumidor, mas agora Deus é diferente. Não. Ele continua sendo um fogo consumidor. Por isso nós precisamos ter reverência, precisamos ter temor diante dele. Abre para nós Deuteronômio 9, versículo 3. Olha só, sabe pois hoje que o Senhor teu Deus que passa diante de ti é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará diante de ti, que os lançará fora e cedo os desfarás como o Senhor te tem falado. Vejam, isso aqui era o juízo de Deus sobre Canaã, a terra que Deus estava dando ao povo de Israel. Ele disse que ele seria como um fogo consumidor para aqueles povos que estavam sendo julgados. Em Isaías 29, versículo 6. Diz assim, ó, do Senhor dos Exércitos será visitada, com trovões e com terremotos e grande ruído, com tufão de vento, tempestade e labareda de fogo consumidor. Aqui mais uma vez demonstrando o juízo de Deus. Ainda em Isaías agora capítulo 30, versículo 27, do 27 ao 30. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga, seus lábios estando cheios de indignação e a sua língua é como um fogo consumidor. Próximo. E a sua respiração como um ribeiro transbordante, que chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneiros de destruição, e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa. Só uma coisa, meus irmãos, percebam que aqui é uma diferença entre aqueles que Deus vai vir para julgar, e percebam que isso aqui de maneira especial se aplica ao dia da vinda do Senhor Jesus, onde ele vai se manifestar com fogo. Ele vai se manifestar dessa forma no dia da vinda do Senhor. Para nós, a vinda do Senhor deve despertar medo? Não. Mas agora, para os ímpios, para aqueles que não são filhos de Deus, para os bastardos, deve despertar medo? Deve. Olha o que está falando aqui sobre Deus é um fogo consumidor. Mas agora, na nossa boca, o que vai haver nesse dia? No dia da vinda do Senhor Jesus, no dia em que as nações serão julgadas, um cântico haverá entre vós, como na noite em que celebra uma festa santa. E alegria de coração, como a daquele que vai com flauta para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. Isso é o que vai haver no nosso coração, vai ser um dia alegre o dia da vinda do Senhor. Para os ímpios será um dia de juízo, um dia que eles pedirão para os montes caírem sobre eles, para esconderem eles da face do Senhor Jesus. Mas para nós será um dia alegre, um dia de cântico, de júbilo. Olha o próximo. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira e labareda de fogo consumidor, raios de dilúvio e pedras de saraiva. Próximo. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria, que feriu com a vara. Que a Síria está apontando, para esse juízo do Senhor. Assim como Babilônia, a Síria, e várias outras
cidades elas apontam, né, para esse juízo, né, que o Senhor fará nos tempos do fim. Mas vejam que para nós, para os filhos, será um dia alegre. Para os ímpios, fogo consumidor. Então nós precisamos examinar os nossos corações, para que não façamos parte, né, daqueles que serão consumidos por esse fogo consumidor. E por fim, o último texto que eu quero ler sobre esse aspecto, né, do fogo consumidor é Isaías 33, versículo 14. Isaías 33, 14. Olha só. Os pecadores de Sião se assombraram. Quem é que está se assombrando? Os pecadores de Sião. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem é que vai tremer na base? Os hipócritas. E aí, olha o que os hipócritas, os pecadores... E interessante, né? Os pecadores de Sião. Então está apontando para quem aqui, meus irmãos? Para aqueles que são falsos crentes, falsos irmãos e hipócritas no meio do povo de Deus. Por isso, meus irmãos, que eu digo assim, ó, que nós precisamos, cada um de nós, nos examinarmos para sempre, para termos convicção da nossa salvação. Que não aconteça, sabe, que nenhum de nós esteja, tipo assim, se enganando, achando que está salvo quando no final de contas não está. Porque daí naquele dia não vai adiantar dizer assim, Senhor, eu comi e bebi na tua presença, né? Eu ia sempre para o culto, não vai adiantar. Só vai, sabe, estar tranquilo quem verdadeiramente nasceu de novo, se converteu. Os pecadores de Sião, ou seja, aqueles que não foram justificados, aqueles que eram hipócritas, que tinham apenas uma aparência de piedade, mas não eram verdadeiramente piedosos, esses vão estar se perguntando, quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Está falando do que aqui, meus irmãos? Do inferno. Olha o próximo. Mas aqui está falando agora dos justos, dos salvos. O que anda em justiça, o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão. O que nós precisamos fazer? Nós podemos nos identificar com esse texto aqui. Se nós podemos estar com a nossa consciência tranquila. Que anda em justiça, que fala com retidão, que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente. E aqui, meus irmãos, não é presente de aniversário e tal, aqui entendam que é suborno. Tá? Presente aqui é suborno. 129 milhões, STF lá, né? Fora, né, cada um, né, as rachadinhas, penduricalho, né? Sacode suas mãos todo presente, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Essa terra que está longe aqui é a terra por vir, é o novo céu e nova terra. O rei na sua formosura é o nosso Deus, o Senhor Jesus, vindo na sua glória. Sem santidade ninguém verá o Senhor, mas que o Senhor conceda graça para que todos nós possamos ver o Senhor, o Rei dos Reis na sua formosura.